Bom, gente, agora é a hora de tratar de um assunto que está na crista da onda, né? Assunto super atual, interessantíssimo. Tenho certeza que todo mundo vai querer falar um pouco sobre isso, vai querer estudar um pouco a respeito dessa lei. Vamos falar sobre a Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como pacote anticrime. Então, nosso objetivo a partir de agora é ver exatamente quais são todas as alterações que essa lei trouxe, o que mudou, o que melhorou, o que piorou em relação ao que nós tínhamos até 2019, quando teve a mudança da lei. Tá? Então eu dividi aqui por tópicos os assuntos. A gente começa nesse primeiro vídeo a tratar de alguns tópicos que foram modificados aqui por essa lei. Então, primeira coisa que foi mudada foi a questão da legítima defesa. A legítima defesa, aquela excludente de antijuridicidade que todos nós já conhecemos, importantíssima. Então, ela era e continua sendo prevista pelo artigo 25 do Código Penal. Mas agora, esse artigo 25 tem um parágrafo único que não tinha antes. E esse parágrafo único vai dizer assim, observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Tá? Então houve aqui essa novidade, o legislador fez a inserção desse parágrafo único. Aqui, gente, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li esse parágrafo, esse dispositivo, eu pensei assim, mas qual que é a novidade? Porque lá no caput já fala que quem repele injusta agressão, atual ou iminente, o terceiro... Enfim, então eu li esse dispositivo e não encontrei nenhuma novidade. Eu falei, mas eu devo estar enganado, deve ter alguma novidade que eu não estou percebendo. Mas aí começaram a sair aqui os materiais de doutrina a respeito do pacote anticrime, e o que eu percebi que os outros autores também não viram nenhuma novidade. Então, portanto, a conclusão que eu chego é que nada muda, tá? Então, isso aqui, esse parágrafo único, é apenas um exemplo de um caso de aplicação de legítima defesa. Então se trata mais de uma questão política, de dizer que estão sendo tomadas medidas para proteger os policiais que atuam em defesa da população, mas assim, o policial que repele aí uma agressão que está sendo provocada, que está na iminência de ser provocada contra algum refém, ele já estaria em legítima defesa de qualquer caso, de qualquer forma. A gente já teria aqui legítima defesa em qualquer situação. Então, longe de ser uma novidade aqui, não mudou nada. Acabou sendo apenas um exemplo de aplicação aí do que é previsto pelo caput. E ainda uma coisa que vai meio contra aquela tradição que nós temos aqui em direito penal. Porque vocês sabem que, em regra, o direito penal tem que ser genérico, tem que ser impessoal. Então, é claro, eventualmente você pode ter algum dispositivo que é direcionado a uma classe específica, a um grupo específico de pessoas, a uma corporação, como a polícia, mas assim, preferencialmente a gente faz uma coisa impessoal, o que não acontece aqui. Mas, é o que se diz, o que abunda não prejudica, então, portanto, não muda nada, continua tudo como estava antes. Aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Segunda coisa que mudaram, diz respeito aqui à pena de multa, tá? Então, qual foi a novidade no tocante a essa pena de multa? A novidade foi que o artigo 51 do Código Penal começou a ter uma nova redação, foi feita aqui uma nova redação desse artigo 51, e ele vai dizer lá, com todas as letras, que quando a pena de multa não é paga, ela vai ser executada. Isso acho que vocês já sabem, é uma modificação que é já bem antiga, de 1998, tem mais de 20 anos. Porque até então, até 98, o sujeito que era condenado à pena de multa, se não pagasse, ele podia ter a pena de multa convertida em pena privativa de liberdade. Desde 1998 isso não é mais possível. Então, se ele não paga, a pena de multa será executada, será convertida em dívida de valor. Então, a única coisa que veio aqui de novo, é que está escrito nesse dispositivo, agora com a nova redação, que essa execução será perante o juízo de execução penal. Poderia ter uma dúvida, onde vai executar isso? É no cível, na fazenda pública? Então, está escrito aqui com todas as letras que vai ser no juízo de execução penal. Então, gente, resumidamente, o que mudou aqui
é que eles acabaram colocando na lei, né, incorporaram no texto legal, uma decisão que já tinha sido tomada anteriormente pelo STF, isso lá em 2018. Né? Então, em 2018, o STF, ao julgar uma questão de ordem da ação penal 470, ele entendeu, né, que essa execução deveria acontecer na vara da execução penal. Então, a legislação vem trazer isso. Né? E também, outra novidade, né, é que não se fala mais aqui em legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública. Né? Então a legislação também acabou com essa questão. Hoje em dia, a própria lei já esclareceu tudo isso. Continua seguindo os riscos, continua seguindo aqui o rito previsto pelos artigos 164 e 170 da LEP, Lei de Execução Penal. Né? Então, na realidade, gente, aqui não chega a bem ser nenhuma novidade. Né? Então não é que houve uma grande novidade aqui nesse sentido. O que aconteceu foi que a lei acabou trazendo, né, alguns entendimentos que já existiam na jurisprudência, algumas coisas que já aconteciam na prática. Né? Então, a partir de agora, a lei já traz isso para nós, o que acaba facilitando para nós aqui os nossos estudos. Tá? Então, isso que acontece. Agora, a próxima é uma modificação que é para valer. Tá? A próxima modificação faz diferença sim, como vocês vão ver. Né? Aqui já é uma outra situação. Que diz respeito aqui ao limite das penas privativas de liberdade. Né? Então o pacote anticrime deu ao artigo 75 uma nova redação. A redação antiga vocês conhecem, né? Então havia um limite aí de 30 anos para a pena privativa de liberdade. Tá? Isso por conta daquela questão constitucional, né, que é prevista lá pelo artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição Federal, que vai dizer, né, que não podemos ter penas de caráter perpétuo aqui no Brasil. Então sempre teve esse limite de penas, né? Eu sei que o seu tio que é dentista fica profundamente incomodado com isso, né? Ele acha um absurdo ter limite de pena, né? Mas, assim, normalmente os países que adotam um sistema romano-germânico como o nosso, eles têm esse limite de pena, né? Então, dificilmente em país romano-germânico você tem penas de caráter perpétuo, né? Prisão perpétua, esse tipo de coisa. E isso acontece por várias razões, né, que eu não vou aprofundar muito aqui, porque não é bem o objeto da aula. Mas assim, passa desde uma questão filosófica, né, porque se você não coloca um limite de pena, você está assumindo que o Estado é absolutamente incompetente para ressocializar, recuperar aquela pessoa, até por questões práticas, né, porque se não tem um limite de pena, a pessoa não tem nada a perder. Então se ela tentar fugir, se ela matar o carcereiro, não acontece nada, né. Quando você tem um limite, isso pode ser consertado, né? Então, o limite que a gente tinha anteriormente era de 30 anos, se a pessoa cometesse um crime dentro do presídio, era feita uma nova unificação, como vocês sabem, e ele podia acabar ficando preso na prática mais do que 30 anos. Então o que mudou aqui, gente? O número. O que era 30 passou a ser 40, tá? Então, hoje em dia, eu consigo ter essa pessoa cumprindo pena aqui no Brasil até 40 anos, né? Diferente do que tinha antes, que era até 30, né? Essa foi a principal mudança, né, que aconteceu. Tá? Então daí pode ser feita uma nova unificação, tudo, mas sempre respeitando esse limite de 40 anos. Não pode passar disso. Muito bem. O que é importante a gente falar a esse respeito? Né? Então aqui tivemos uma mudança, né? Primeira vez aqui, dentro desse contexto do pacote anticrime, que nós temos uma efetiva mudança. Primeira coisa, gente, vamos lembrar que isso é norma penal. Sendo norma penal, ela é irretroativa, tá? Então isso aqui não vale para condenações passadas, vale só para o futuro. Por quê? Porque é mais gravosa. E vocês sabem que a lei penal não retroage para prejudicar o réu. Ela só pode retroagir para beneficiar o réu. Então aqui, como seria uma retroatividade prejudicial, não é possível, tá? Uma outra questão que é importante, que é o efeito colateral, diz respeito à duração das medidas de segurança. Porque não sei se vocês lembram, né? A medida de segurança, aquela que é imposta ao inimputável, ao semi-imputável, eventualmente, diz a lei que é por tempo indeterminado. E essa expressão, né, tempo indeterminado, ensejou aqui algumas discussões que são importantes. Tá? A primeira delas, né, é se isso não afrontaria essa vedação às prisões de caráter perpétuo que existe na Constituição Federal.
Então, eu dizer, né, que a pessoa vai ficar em medida de segurança por tempo indeterminado, isso não seria na prática, né, uma prisão perpétua meio camuflada, uma prisão perpétua escondida? Não seria a mesma coisa, né? Como que fica isso? Então, durante muito tempo, né, e essa é a corrente mais antiga, se entendeu que não, porque medida de segurança não é pena. Então, portanto, o que não pode é pena perpétua, né? Mas a medida de segurança perpétua poderia. Então, durante muito tempo aqui no Brasil foi seguido esse entendimento e a pessoa ficava em medida de segurança para sempre, né, até morrer. Lógico, tinha aquela reavaliação anual, né, e ela eventualmente poderia sair. Mas se não houvesse a cessação da periculosidade, ficaria presa lá, né, por tempo indeterminado mesmo. Mas modernamente, começamos a pensar em formas de restringir esse caráter, né, perpétuo que a medida de segurança poderia ter, né? Então, a esse respeito, surgiram duas correntes aqui possíveis, né? A primeira, que seria, né, na época, 30 anos, que era o limite das penas até então. E a segunda, que seria a pena máxima prevista para o crime, né? Então, se fosse um homicídio, por exemplo, um homicídio simples, o máximo de tempo que a pessoa poderia ficar em medida de segurança seria 20 anos. Se for qualificado, 30. Tá? Então surgiram esses dois entendimentos, né, no sentido de uma limitação da duração do tempo da medida de segurança. Com a mudança dos limites de pena, né, então saindo dos 30 anos e entrando nos 40, o que vai acontecer? A segunda corrente, que eu mencionei para vocês agora há pouco, vai mudar. Porque falava que era 30 anos, por quê? Porque 30 anos era o limite máximo. Atualmente o limite máximo é 40 anos. Então por isso a gente tem aqui 40 anos. A outra não muda, é a pena máxima prevista, que inclusive atualmente é a majoritária. Tá? Tem até súmula 527 do STJ, nesse sentido, né, dizendo que a gente vai ter aqui a duração máxima da medida de segurança, a pena máxima prevista para o crime. Tá? Então isso é uma outra consequência importante. E uma última coisa, né, vocês veem que eu sempre falo, né, que o sistema de pena, o sistema penal, ele é como um jogo de xadrez, né? Então, quem joga xadrez vai me entender. Você mexe um peãozinho aqui, um inocente peãozinho, parece que não vai acontecer nada, você acaba perdendo a dama do outro lado do tabuleiro. Então aqui é a mesma coisa, né? Mudou um númerozinho, saiu um 30 e entrou um 40. Uma mudança simples parece, mas que traz reflexos. E traz reflexos até no Instituto que a gente não costuma ver muito, né? Uma coisa que não é tão comum assim na prática, que é a questão da extradição. Vejam vocês que interessante, né? Então, pelas regras de extradição que a gente adota aqui no Brasil, nós não fazemos, né, extradição para países que vão aplicar pena de morte ou pena de caráter perpétuo, porque aqui no Brasil não pode ter essas penas, tá? Então, por exemplo, né, se os Estados Unidos nos pedem a extradição de alguém e essa pessoa está sujeita a uma pena de morte ou de prisão perpétua nos Estados Unidos, o Brasil, em princípio, não extradita, tá? Para que essa extradição seja possível, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que ter, né, a comutação dessa pena. Então vai ter que sair a prisão perpétua, vai ter que sair a pena de morte e entrar, na pior das hipóteses, uma pena com a duração máxima que seria possível aqui no Brasil. Tá? Duração máxima que seria possível aqui no Brasil era 30 anos, agora é 40. Então, portanto, ficou mais rigoroso para esse caso também. Eu posso ter extradição, né, e isso pode acontecer quando eu tenho uma comutação de pena de até, né, para até 40 anos, aí vai ser possível. Tá? Então, interessante que vocês observem isso. E um último aspecto que eu queria tratar com vocês hoje, nesse primeiro vídeo, diz respeito ao livramento condicional, né? Então houve aqui algumas mudanças também no livramento condicional. Livramento condicional vocês já sabem, né? Ele funciona aí, basicamente como se fosse um último regime de cumprimento de pena. Então, vocês já sabem que tem o fechado, o semiaberto e o aberto. O livramento condicional é mais do que o regime aberto, né? Na prática a gente sabe que o regime aberto muitas vezes acaba sendo muito parecido com o livramento condicional, né? Porque, pelo menos aqui no estado de São Paulo, nós não temos casas de albergado. Mas, em tese, seria como se fosse um outro regime. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, o que mudou aqui no livramento condicional, gente? Quais foram as novidades? Né? Estão lá no artigo 83, inciso 3 do Código Penal. Tá? Então, nesse inciso, a gente vai ter aqui os requisitos para a concessão do livramento condicional. E o legislador acrescentou lá, que não tinha na redação original, que não pode haver o cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.
Tá? Então a pessoa, para ter direito ao livramento condicional, não pode ter praticado falta grave nos últimos 12 meses, no último ano. Né? Isso não existia. Tá? Antes a única coisa que a lei dizia, e continua dizendo, não mudou, é que o preso deveria ter bom comportamento para ter acesso, né, ao livramento condicional. Isso que era exigido até então, né, um bom comportamento carcerário, isso que precisava acontecer. Agora ficou mais objetivo, agora estamos falando em não haver falta grave. Lembrando, né, que falta grave também não é uma coisa subjetiva. Né? Então, assim, a falta grave, uma lista de faltas graves, né, são várias, todas elas previstas pelo artigo 50 da LEP, né, da Lei de Execução Penal. Então são aquelas coisas mais sérias, né, que o preso eventualmente comete. Então, tentar fugir, né, participar de rebelião, esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu aqui? O preso que faz isso, né, nos últimos 12 meses, ele também perde o direito ao livramento condicional, ele não preenche esse requisito. Né? Isso que aconteceu aqui. Tá? Isso aqui, gente, também é irretroativo, porque também é mais gravoso e também reflete aqui no cumprimento de pena. E, portanto, a gente fala aqui de um requisito que é penal, né? Não é meramente processual, e, portanto, não retroage. Tá? Essa regrinha não retroage e, portanto, vale só da vigência do pacote anticrime para frente. Mas aí vem a dúvida, né? Uma pergunta boa para prova, pergunta boa para concurso. E se o juiz está julgando aí um caso, né, anterior e que teve falta grave, né? Ele é obrigado a dar o livramento condicional? Nem sempre, né, gente? Porque o que vai acontecer? Falei para vocês, já existia no texto anterior essa obrigatoriedade do bom comportamento. E, obviamente, quem comete falta grave não tem bom comportamento. Então, por isso, o juiz pode indeferir, né, o livramento condicional por conta de não ter bom comportamento. Mas ele não pode objetivamente dizer que é por causa da falta grave, porque é irretroativo. Tá? E o último comentário que eu quero fazer aqui com vocês, que é igualmente importante, né, é que o pacote anticrime trouxe uma outra novidade, que não está aqui nesse artigo. É uma novidade que vocês vão achar lá no artigo 112, inciso 6, a linha A, e inciso 8. Tá? Então, no artigo 112, né, porque o que vai ter nesse artigo? Ele vai trazer as novas regras, que a gente vai estudar depois melhor, que dizem respeito à progressão de regime. Né? Então, quais são os novos lapsos temporais que devem ser preenchidos para que seja possível a progressão de regime. E nesses casos, né, nós vamos ter agora uma novidade, que são duas situações em que eu não posso ter o livramento condicional. Tá? Então, pessoas que não terão direito ao livramento condicional naqueles casos. Então, o que vai ser isso? Basicamente, pessoa que pratica crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Tá? Então, pelo pacote anticrime, sujeito que pratica crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ele não tem direito ao livramento condicional em hipótese alguma. Tá bom? É isso, gente. Essas são as primeiras observações que eu queria fazer aqui com vocês sobre o pacote anticrime. Não percam o próximo instigante vídeo, onde nós vamos falar sobre confisco alargado, né, próxima inovação do pacote anticrime. Muito obrigado pela atenção e até lá!